Sempre muito bom te receber, Tânia. Como tá por aí? Tudo bem com você? Oi, Thalita, estamos bem, né? É bom falar com você também, é bom estar aqui conversando com as pessoas do teu programa. Que bom, Tânia. E tentando entender um pouquinho, eu quero começar falando sobre Mauro Cid, a delação dele. Eu li que há uma estratégia da defesa de Jair Bolsonaro, inclusive, em contestar essa delação por conta dela ter sido feita via Polícia Federal, sem consulta, sem aval do Ministério Público. Isso pode configurar um problema aí nessa delação? Dificilmente, Thalita. Essa tática da defesa do Bolsonaro é uma tática, inclusive, ainda que indiretamente, sugerida pela PGR, pelo Procurador-Geral de Justiça, até dia 26, só assim esperamos, Aras. Na verdade, essa indignação pelo fato de a Polícia Federal ter realizado a delação que o STF, através do Alexandre de Moraes, homologaram, veio dali, né? Veio da PGR, todo mundo acompanhou no final de semana, e a gente fica assim, um pouco vingada de ver o Aras contrariado, porque ele nos contrariou durante toda a sua gestão como procurador, digamos, gestão. Então, é o que eu sempre digo, Thalita, advogado, ele tem que achar a tese, ele tem que... O Aras deu a dica, os advogados do Bolsonaro pegaram a dica, mas existe essa celeuma, é uma discussão sem dúvida, só que já existe decisão, o STF já definiu que pode. Então, como é que o próprio STF agora vai rever as suas próprias decisões anteriores, inclusive a delação do Mauro Cid, e sobretudo a do Mauro Cid? Então, eu acho muito difícil de emplacar, Thalita. E quero te ouvir sobre conteúdo da delação de Mauro Cid. A gente está meio que especulando, porque não temos acesso a essa delação. Mas a gente sabe que a Polícia Federal faz uma investigação no sentido de obter informações sobre uma organização criminosa, né? Então, o nível hierárquico ali dessa organização, da qual Bolsonaro certamente fazia parte. Então, o que você espera? Eu sei que é especulação, mas o que você espera que haja nessa delação? O que eu penso, porque eu só posso dizer o que eu penso, já que, como você mesma salientou, a gente não sabe nada, né? Mas pelo o fluxo das coisas, a forma como tudo caminhou, ele posto em liberdade assim que realizou a delação, que a delação foi homologada, né? Que realizou não, porque ele realizou um pouco antes. Eu tenho a impressão de que eu vou fechar com o nosso presidente Lula, que hoje disse que acha que o Bolsonaro está implicado, né? Não tenho rumores que possam indicar nada diferente disso. Lógico, esse é um país onde, com as instituições, a gente sempre vai poder ter algum tipo de decepção ou as coisas que a gente analisa, às vezes, batem na trave. Mas, encaminhando nesse rumo que está, eu acredito que o Bolsonaro vai ter que ter uma defesa bem atuante, porque ele está bem encrencado, Thalita. Tem coisas que não dava mais para ele desdizer, né? As coisas, por exemplo, que vieram a público através de mensagens com o advogado do Bolsonaro, que ele próprio disse, que pena que está documentado, né? Isso não precisaria nem de delação em tese para a gente saber que o Bolsonaro está bastante encrencado. E depois ele foi abandonado, né? O Mauro Cid foi abandonado, como o Bolsonaro faz com todos os correligionários da organização criminosa dele, e a pessoa abandonada, a gente sabe que fica bastante suscetível e lembra de mais coisas e pode dizer coisas muito graves a respeito de quem a abandonou, nesse caso, certamente verdadeiras. Aliás, Tânia, existem condições para que o STF tenha homologado essa delação feita pela Polícia Federal? Por exemplo, a gente sabe que Mauro Cid já deu algumas informações, mas ele precisaria dar informações novas para que a delação fosse homologada? Se fosse mais do mesmo, Alexandre de Moraes poderia falar, não tem como fazer uma negociação, porque isso tudo a gente já sabe. Olha, é uma outro indício de que ele trouxe coisas novas, né? Sim. É uma lógica, inclusive. Isso é um silogismo, não é nem da gente assim, especular. Parece bastante lógico que seja assim. E
E realmente a homologação dessa delação depende de que tenha sido feita dentro de critérios, né, relativos ao direito, para delação, para os acordos de colaboração premiados e tudo mais. Mas eu acho interessante que a PGR está braba, né, porque ela se acha realmente o quarto poder, né? Ou o quinto, já que o quarto já disseram aí que é a mídia. Porque antes da PEC 37 conferir ao PGR todo esse poder, né, eles não estariam chiando dessa maneira, porque não foram eles quem conduziram a delação premiada. Veja, como é que pode ficar brabo? Porque ele, órgão, é quem acusa, e por isso deveria também fazer a delação. Quer dizer, isso é absolutamente, falando em lógica, ilógico. A gente já fazia essa discussão à época da votação da PEC 37, que infelizmente foi amplamente manipulada pela mídia para convencer a opinião pública a fazer com que até todos os deputados petistas votassem, dissessem não. Né? Depois veio as jornadas de 2013 e o resto a gente está colhendo até agora. Mas essa reação do Aras com relação à delação do Mauro Cid ainda é um efeito desses superpoderes que a PEC 37 conferiu à PGR e que, olha, é uma excelente oportunidade para discutir, para ser discutido, para a sociedade rediscutir e o legislativo, sobretudo. Está na hora de tirar esse poder excessivo da mão desses caras. Como você espera que seja a indicação de um novo procurador-geral da República? Porque eu sei que existe a lista tríplice, geralmente se escolhe o primeiro da lista. Lula, no passado, escolheu esse primeiro da lista. Hoje já há uma discussão se ele vai realmente respeitar essas indicações. Como você espera que seja feito? Eu vou te dizer o que eu acho mais fácil dizer, como eu espero que não seja feito. Porque como será feito, eu só posso imaginar que Lula não vá seguir a lista tríplice e faz ele muito bem em não fazê-lo, porque a gente tem visto tudo que está envolvendo lista tríplice ultimamente, nos últimos anos. Mas eu espero, Thalita, de coração, que não seja uma recondução do Aras, como se tem especulado e como ele muito tem desejado. Por tudo que nós passamos, não só, como diz o Marcelo Auler, só pelo fato dele não ter feito nada em relação ao genocídio na época da Covid, já seria suficiente. Mas a gente tem outros motivos também, tem notícias crimes do coletivo Advogados pela Democracia engavetadas, né, que não saem da gaveta, que a gente espera que a escolha que o nosso presidente Lula vai fazer agora proporcione o desengavetamento delas depois do próximo dia 26. Então eu espero que não seja o Aras. Se não for o Aras, já vai ser bastante bom. É dia 26 agora que há a nova indicação? Graças à vida. Está chegando. Está chegando, a gente vai estar acompanhando aqui. Agora eu quero conversar com você sobre esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal das pessoas que participaram, né, dos atos do 8 de janeiro. Conversava agora com o Fernando Horta sobre a importância de punição dessas pessoas, né? Então eu quero te ouvir também. Ele até me dizia sobre 3 níveis de punibilidade, né? Então mais ameno, intermediário e em relação às pessoas que de repente ali financiaram, chamaram. A gente talvez não veja essa cúpula ainda julgada, porque a cúpula eu acho que faz parte, inclusive, dessas delações que virão de Mauro Cid, mas eu quero te ouvir sobre esse julgamento no Supremo. É interessante, né, como a coisa está sendo conduzida de uma forma meio simétrica. A gente está vendo uma delação premiada do Mauro Cid, que com certeza passa por essa questão, a gente sabe disso, para a gente encontrar o verdadeiro comandante dessa situação de, ainda que não juridicamente esteja sendo caracterizado como, mas eu não tenho medo de dizer, de terrorismo que o Brasil viveu no dia 8 de janeiro. E embaixo, enquanto isso, os operários eu não vou usar operário porque operário é um nome muito sagrado, mas os feitores, né? Os feitores do plano sendo julgados, inclusive com julgamentos extraordinários que foram convocados pelo STF para essa semana, porque é preciso, primeiro, eu concordo plenamente com isso, com essa tática, primeiro julgar os feitores. Por quê? Porque desses julgamentos podem sair, inclusive, provas maiores em relação aos mandantes e aos financiadores.
Mas, ao mesmo tempo, a coisa não está parada em relação ao Bolsonaro, por exemplo, como a gente acabou de falar bastante. Então, eu espero que, mesmo sendo garantista, eu acho que garantismo tem limite, né? E para mim, assim, sinceramente, o que precisaria ser feito era, assim, ainda uma coisa que não existe. Era mais que prisão. Ou alguma coisa que existiu lá nos tempos passados com lâmina afiada. Mas hoje nós temos um sistema, um Estado de direito que tem um judiciário funcionando de uma determinada maneira que sejam todos enquadrados. Claro, o direito penal, ele qualifica a conduta de cada um. Né? Não dá para pegar todo mundo, botar num balde e falar, olha, a pena vai ser essa. Então, depende de provas, e o devido processo legal está sendo respeitado, eles jamais poderão dizer que não, e que sejam punidos nos termos da lei, né? Já que a lei tem os limites dela. E, enquanto isso, nessa simetria, que nós possamos encontrar, que possa ser revelado, inclusive juridicamente, porque é a partir daí que as punições virão, o verdadeiro e os verdadeiros responsáveis, e tem muito empresário, muito financiador, e é coisa que está ainda, hoje aí eles destemidos, fazendo provocações, batendo em quem pensa diferente, matando, agredindo. A gente precisa acabar com isso. Não acredito, só para finalizar, Thalita, que só as punições do judiciário serão suficientes, as punições exemplo, não acredito nisso. Continuo pensando que as massas precisam se organizar e que é só o povo mesmo que vai acabar com esse estado de coisas. Mas nós vamos chegar lá. Como dizia o Marx, que o Alisson Máscaro sempre cita, hoje não temos condições, mas amanhã teremos. Ótimo. Só para finalizar, você sabe que outro dia eu fui questionada sobre a demora, né, nesse processo de investigação e julgamento dessas pessoas. Eu não acho que foi demorado, eu tenho essa percepção de que são tantas pessoas envolvidas, é uma investigação minuciosa, eu acho que a justiça está caminhando e a gente está chegando nesse momento, de fato, de jogar essas pessoas nessa semana. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Como você acha, o que você acha em relação ao ritmo dessas investigações e da justiça? Supersônico. Supersônico. Demorado nada, olha só. Janeiro para setembro são 8 meses. Quando que, em situações normais, dentro do trabalho do escritório, uma situação dessa já estaria sendo julgada? Jamais. Então, acho que o empenho para as investigações serem concluídas e para que o processo legal tramite de uma forma mais ágil, e é válido que seja assim, dada a gravidade da situação, pois é um crime contra o Estado de Direito, é um crime contra a República, né? Então está muito rápido, não vejo demora. Demora, para mim, é o indiciamento do Bolsonaro, que já deveria ter se dado muito tempo atrás, na época do Aras. Olha que gostoso a gente falar na época do Aras, né? E não aconteceu, isso é demora. Você acredita que Bolsonaro vai ser preso nessa investigação? Tá aí um palpite difícil de dar, Thalita. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito que acordos e, enfim, né? Porque o judiciário, apesar de estar trabalhando bem, ele continua sendo judiciário. E esse a gente conhece bem. Então, eu acredito que possam ser costurados acordos, que ele possa entregar alguns costas quentes ou coisa de piranha, como se diz na gíria, né? Não sei, eu quero estar enganada, porque eu sou do time que tem o espumante na geladeira e a cervejinha, porque tem um lado da gente que é completamente cidadão, né? Não respeita a lógica. Mas assim, quando eu paro para pensar com uma análise mais centrada, eu acho difícil, Thalita, que ele seja preso. Também torço para você estar enganada, e daí a gente vai conversar nesse dia quando algo acontecer, tá bom?